Já eu chegando por aí às 10 horas e 57 minutos e tô adiantadésima. Mas como eu gosto muito de vocês, né? Eu quero sempre, né? Sempre saber se tá tudo ok com vocês. Aí eu vou chegando e o pessoal me mandando um zap aí, né? Falando aí, oi Célia, não posso assistir. E no final todo mundo diz, você não sabe que não dá para fazer este programa de 11 ao meio-dia, porque nessa hora todos estão trabalhando, todos estão ocupados. Meu Deus do céu, o que eu posso fazer, né? Eu sou aposentada. Jurema, você, minha amiga, obrigado por você estar aí participando comigo. Olha, eu já recebi hoje 12 ligações dizendo que não podem assistir o programa porque estão trabalhando, gente. Aí todo mundo diz que eu sou preguiçosa. Eu não sou preguiçosa, eu sou uma senhora idosa, né? Sabe como é que funciona, né? Bom dia. Jurema, você está me ouvindo bem? Porque me responde se você está me ouvindo bem, porque vendo eu sei que você está. Agora você está me ouvindo bem? O som está chegando bem aí? Me diz. Que às vezes as pessoas, eu como não tenho como saber, Josiane, que bom que você chegou, como é que tá essa criança, como é que você tá, como é que tá o esposo, tá tudo bem? Tudo certinho? O pessoal tá ligando para mim dizendo, ó, esse programa não pode ser nesse horário, que a gente só pode assistir depois. Ah, mas tudo bem, tudo tranquilo, né? No mais, a gente faz o programa, deixa gravado no canal Professora Célia de Franco e quando vocês puderem, darem aí um alô, porque é sempre bom saber, é sempre bom a gente saber se as pessoas têm acesso a esse canal para que possam, de quando em vez, dar uma olhadinha, né? Que bom, Jurema, que eu tô ótima. Afinal de contas, né? Já, daqui a alguns meses eu chego no 6.9. Caramba, né? É coisa... Aí eu fico olhando e digo, gente, meu tempo tá acabando, né? Então eu tenho que aproveitar esse carnaval que deixa a gente louquinha, né? Mas tudo bem, gente. São 10 horas e 59 minutos, já. Mariana Marinho, saudade de você. Quer mandar notícia para saber se tá bem, se não tá? Por favor, quando o programa acabar, preciso saber se você tá bem, como é que as coisas estão, porque eu fico sempre muito preocupada. Eu tenho uma preocupação imensa com o meu time, né? Porque eu quero saber como é que tá, como é que não tá. Aí vocês não me respondem, eu fico nervosa. Bom, são 11 horas... na cidade mais bonita do Brasil, quiçá do mundo, que é o nosso Rio de Janeiro. Hoje o nosso tema é exatamente um dos espaços físicos que eu considero mais do que, vamos dizer assim, ponte para o nosso festejo de Momo e, consequentemente, também a passagem de quem vem do subúrbio, né? Para o centro da cidade ou até mesmo para a Zona Sul. Então, hoje nós vamos falar do bairro Praça 11. Sim, Praça 11 é um bairro. E esse bairro, ele fora sempre muito, vamos dizer assim, questionado por conta de ali residir pessoas que eram adeptas não só do carnaval, mas como também, vamos dizer assim, de cultos religiosos. Não é desconhecido de ninguém que a Praça 11, durante muitos anos, foi celeiro de bamba, né? Então, Jurema, em 1970, uma instituição, né, um Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmico do Salgueiro, fez uma homenagem à Praça 11. Então, ele exatamente nos seus versos diz o seguinte: és carioca da gema, digna de um poema, ó Praça 11, eterna capital
do nosso samba brasileiro, tradição do carnaval. Nas madrugadas em festas, boêmios esqueciam serestas para comporem com um grupo de batuqueiros, iluminados pela luz do candeeiro. Tia Ciata, que era bamba pra valer, não desprezava um pagode antes do dia amanhecer. Abre a roda, meninada, que o samba virou batucada. Abre a roda, meninada, que o samba virou batucada. Pois é. E assim, nós temos em 1970 uma homenagem que fora feita à Praça 11. A Praça 11 é um bairro que ela é sempre cantada em verso, em prosa, uma vez em que as pessoas ali se reuniam, não só, e isso é bom que fique bem claro, porque às vezes as pessoas confundem muitas estações, né? Acham coisas que na realidade não é. A Praça 11, ela tinha como tem até hoje, um acesso direto. Enio Manso chegando. Ah, olha aí, chegando Enio Manso, chegando Nils aí. Tô feliz, hein, porque o time tá composto agora e aí quando eu vejo esse time chegando, eu fico mais animada ainda. Beijo para vocês. Então, a Praça 11. A Praça 11 fora, como é até hoje, um espaço físico em que as comemorações, as grandes comemorações, ali se faziam acontecer. Desde o carnaval até o desfile cívico, né? Do Dia da Independência. Vocês sabem perfeitamente bem que a parada de 7 de setembro era sempre muito esperada pelos pais, porque hoje nós temos os grandes shoppings. Mas a coisa de uns 50 anos, os shoppings não existiam. E por não existir esses shoppings, as coisas ficavam muito restritas. A quê? A parques de diversão, a circos. Então, ou era parque ou era circo. Se não fosse parque, não fosse circo, era aqui no Rio de Janeiro, era a Quinta da Boa Vista. Então, nós ficávamos entre Quinta da Boa Vista, parques de diversões, circo e, de quando em vez, uma volta pela praia, não para se banhar, mas sim para poder ver a beleza do mar, o sol e a paisagem, né, que por si só fala. E uma vez por mês, isso em termos de Rio de Janeiro, que era o estado da Guanabara, né? Uma vez por mês, bonjour! E uma vez por mês tinha o filme, que as crianças podiam ir uma vez por mês ao cinema, que era Tom e Jerry. E o 7 de setembro era uma data assim esperada pelos pais, lógico, que tinham assim interesse em fazer seus filhos figuras mais esclarecidas, levavam seus filhos para assistirem a parada de 7 de setembro. Ora, consequentemente, essa data tão esperada, a parada começava exatamente por volta de 7 horas em ponto. Imagina, hein? Coisa mesmo de militar, aquele negócio de acabar com o dia de qualquer ser humano. Só que 7 de setembro era feriado, como é até hoje, vocês bem sabem disso. Então, esse dever cívico também se agregava. Olá, quando fala mestre assim, eu sei que é um aluno aí que está chegando, outro. Bom. E esse 7 de setembro, como é feriado, os pais por si só ficavam em casa, na sua maioria, e se obrigavam a levar seus filhos para assistirem aquele desfile do 7 de setembro. E aonde acontecia? Acontecia ali na Praça 11. Porque a Praça 11 ela está agregada a Presidente Vargas, que é uma via de acesso longa, larga, arborizada e que não tem assim nenhum tipo de comércio.
Vocês, talvez, certamente, pela idade de vocês, todos vocês, não tiveram a oportunidade de ver. Mas aonde nós temos aquele viaduto que passa ali pela Praça 11, circundando o Sambódromo, aquele lado de frente para o Sambódromo era tudo residência. Eram casas de 2 andares que tinham sido residência de pessoas importantes e que depois, com o falecimento dos mesmos e o tempo passando, acabaram virando casas denominadas de casa de cômodo. O que era uma casa de cômodo? Uma casa de cômodo, como eu já havia dito uma ocasião quando falei sobre a Lapa, é uma casa que, lógico, que pertenceu em tempos idos a pessoas muito importantes e que, consequentemente, abrigavam uma família, e as famílias de antigamente eram numerosas. Mas quando se dizia família, era no sentido amplo mesmo de se dizer. Toda uma família morava numa residência só. Então o tio, o esposo, a irmã, a prima, a sobrinha, moravam todos nessas residências e, consequentemente, eram residências com 10, 8, 11 quartos. Então, na sua essência, o Rio de Janeiro teve residências que nós podíamos ver que a família se concentrava num único espaço físico. Poucas pessoas sabem disso, né? Hoje eu estou vendo, alguém disse, hoje eu estou aqui, mas eu não sei quem é que está aqui. Será que é Luiz Paulo? Deixa eu já cumprimentá-lo, senão ele vai dizer que eu o cancelei. Então, naquela época, a família mesmo, o próprio nome, como está dizendo, a família se concentrava nesse espaço físico. E, por conta disso, as casas eram imensas, com muitos quartos. No momento em que essas famílias as pessoas foram falecendo, e o que sobrou foi reivindicando espaços menores, né? Foram saindo desses espaços, dando lugar a um outro tipo de morador que era aquele menos favorecido. Isso tudo tomando por base a estrutura deixada de 1888, onde as pessoas de poder aquisitivo baixo não tinham como pagar um bom aluguel. Então, elas partiam para morar em quartos. Quartos esses que acabou se criando, vamos dizer assim, um tipo de residência denominado de casa de cômodos. Cômodos eram os quartos das famílias anteriores. Para isso, essas casas de cômodo, elas só tinham, digamos, uma cozinha imensa e no máximo 2 ou 3 banheiros. Então, o que caracterizava a casa de cômodo era você morar num quarto, onde esse quarto se dividia em sala e quarto, improvisavam a cozinha, mas para lavar louça mesmo e estender roupa era no coletivo. Então, daí chamado casa de cômodo. Ao longo da Praça 11, na Presidente Vargas, antes de ter o viaduto, antes de ter o Sambódromo, ali então estavam várias e várias casas de cômodo, e entre essas casas de cômodo, inclusive um clube de lazer, né, que chamava-se Banda Portugal. A Banda Portugal era exatamente o espaço físico onde as pessoas também menos favorecidas frequentavam, porque as pessoas que eram endinheiradas, elas frequentavam o Fluminense, um São Cristóvão, não o Flamengo, porque o Flamengo não tinha a suntuosidade que hoje tem, que é essa massa rubro-negra. Bom, e ali, neste clube, que também ficava no andar alto, para quem conhece aí a estudantina, a elite, vocês sabem que todas as gafieiras, elas ficavam no andar de cima dessas supostas casas.
E aí, consequentemente, o único clube que tinha ali na Praça 11 era a Banda Portugal. A Banda Portugal, ela trazia orquestras boas, como o Maestro Cipó, não o Severino Araújo, porque ele já vem de uma outra linhagem. Mas o Maestro Cipó gostava muito do jazz, de um samba, porque até então não se falava em MPB. MPB, o movimento da MPB, ela data de um período, vamos dizer assim, de 1960 para cá. Anteriormente era o chorinho, a valsa, o samba, o machis, e ali na Banda Portugal, bem na área nervosa, estava sediada, vamos assim dizer, esse clube denominado de Banda Portugal. Óbvio que ali, com este nome, já sabe que sediava o quê? As bandas que vinham ou que eram oriundas de músicas de Portugal. Essa Banda Portugal, ela tinha, aos domingos, uma coisa que era chamada tarde dançante, por conta de que ali frequentavam famílias que gostavam de dançar, que hoje denominamos de dança de salão. E ali eu tive o prazer de conhecer Elza Soares. Eu, muito criança, como eu tinha um familiar que era o detentor desse espaço físico, né? Tio Vadinho, e eu ia com meu pai e minha mãe, mas a censura e a fiscalização era severa, o que não é hoje. Dizia assim, qualquer coisa tem que ficar debaixo da mesa. E eu, como queria ir, né, porque eu sempre gostei do vurdunço, aí o combinado era esse. Se tivesse que ficar debaixo, que eu era muito levada, já era doutrinado. Olha, vai ter que ficar debaixo da mesa se o papai e mamãe mandar. E foi ali que eu conheci Elza Soares, que eu fiquei deslumbrada, né, com uma mulher negra. Essa imagem eu fixei com um vestido de veludo preto, mostrando a silhueta, o seu corpo. E aí ela foi cantar. E era ovacionada. E eu, com a minha pouca inteligência, por conta da idade, fiquei admirando aquela mulher. E nesse dia em especial, não teve fiscalização. Eu não precisei ficar debaixo da mesa, mas pude assisti-la e ouvi-la pela primeira vez. Então, ali eu conheci Elza Soares. Bom, vamos falar de Praça 11? Pois é. Essa é a Praça 11. Então, a Praça 11 ela é uma região histórica central da cidade do Rio de Janeiro. Por conta disso, foi herdado o nome de um antigo logradouro que hoje está extinto e que pertence ao bairro da Cidade Nova. Pois bem, desde sempre a Praça 11 já era Praça 11 e tinha a composição da Cidade Nova. A original Praça 11 de Junho, prestem bem atenção, a Praça 11 de Junho, ela vem trazendo aí um momento histórico que poucas pessoas sabem. Aí passa todo mundo, não quer nem saber, né? Pois bem, acontece que 11 de junho nós tivemos a Batalha de Riachuelo e por conta disso a original Praça 11 de Junho, né, existiu por mais de 150 anos, até a década de 1940. E a Praça 11, ela era delimitada pelas ruas de Santana, pela Marquês de Pombal, pela Rua Senador Eusébio e Visconde de Itaúna. A princípio, era denominada de Largo do Rócio Pequeno. Tornou-se, nas primeiras décadas do século XX, um dos locais mais cosmopolitas da então capital federal. Vocês sabem que a capital federal era aqui, né? Ao abrigar famílias de imigrantes recém-desembarcados, assim como eu falei para vocês, eram as famílias endinheiradas, né? Bom, as etnias mais populares que ficavam no entorno da Praça 11 eram os negros,
na maioria, os negros oriundos da Bahia. Olha só, eram os negros oriundos da Bahia. Consequentemente, vocês sabem que o negro, ele vivendo em senzala, ele tinha que cantar o lamento. E essa batucada, dizem, né, os historiadores, pelo menos por tudo que eu li, que como eles não tinham acesso à casa grande, a vida deles era trabalhar e retornar à senzala. Consequentemente, na senzala, havia sim uma conversa entre eles, muitas das vezes sem muito o que fazer, por conta de eles não terem nenhum acesso a nenhuma cantoria, nenhuma festividade. Então eles criavam seus festejos. E lógico que eles não teriam um pandeiro, um chocalho, um violino, eles não teriam nada. Eles deveriam ter o quê? As latas, que acabavam virando o quê? Verdadeiros instrumentos, e era batucada. Daí justifica-se perfeitamente bem, o carnaval está enraizado. Olha que coisa interessante, Nilson. O carnaval está enraizado exatamente ali, onde que tudo começou. E o negro, mesmo liberto, como já fora dito várias vezes aqui, ele não tem acesso a quase nada. Então ali acabou sendo o reduto da convivência da etnia negra. Bom, além de ter na Praça 11 os negros, tinha os judeus de várias procedências, além de portugueses, espanhóis e italianos, também eram numerosos. E talvez por isso eu possa dizer para vocês, como eu sempre falo, né? Eu sou filha de baiano com italiano. Eu nasci exatamente ali na Praça 11. Eu morei exatamente ali no casarão da Praça 11, por conta de meu pai ser italiano. E por incrível que pareça, bem de frente para o Sambódromo, eu sou carioca da Gema. Então, ali foi a minha primeira moradia, foi exatamente ali na Praça 11, num casarão da Praça 11, em frente ao Sambódromo. Eu acho que eu trago toda uma performance da carioca propriamente dita, porque eu nasci ali. Eu já nasci na expectativa e na perspectiva de olhar na janela que no futuro próximo teríamos ali o Sambódromo. Pois é, ali eu nasci, ali eu me batizei, exatamente no dia 6 de janeiro de 1953, eu era batizada na Igreja de Santana. E, consequentemente, alguém me levou à janela e eu estava de frente para hoje o Sambódromo. Então, a minha referência com a Praça 11, com o Estácio, com o centro do Rio, ela é vertiginosa desde o primeiro momento em que eu abri os olhos, que eu nasci no hospital de funcionários públicos, exatamente na Praça Cruz Vermelha. Então, o meu point sempre foi, e eu não consigo sair daqui. Eu moro em Ipanema, eu moro no Leblon, mas desemboco sempre aqui. Eu moro no Recreio dos Bandeirantes, mas eu desemboco sempre aqui. Eu não sei porquê, eu acho, por isso que eu digo, esse apartamento tem que ficar sempre fechado para me poder entrar de quando em vez. Eu estou no Estácio. Até a internet pega melhor no Estácio, então dá tudo certo. Bom, então vamos lá. A região onde mais tarde existiria a Praça 11 de Junho, ela era desabitada até o final do século XVIII, sendo terras inadequadas à lavoura e à edificação, por se tratar de uma área pantanosa. Olha só, hein? A Praça 11, no século XVIII, era uma área pantanosa. Foi somente após a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro e a sua instalação no Paço de São Cristóvão, que as primeiras estradas de acesso àquela área foram construídas.
Em 1810, por ordem do rei Dom João VI, foi criada a Cidade Nova, onde hoje nós temos a Prefeitura do Rio de Janeiro, certo? O Helioporto, tá? Essa Cidade Nova, ela ia do Campo de Santana até São Cristóvão, com ruas retilíneas e extensos lotes, que muito ficava diferente da área central, né? Que era as áreas centrais, elas eram congestionadas de casas com lotes estreitos, ou seja, casas mesmo. Fugia daquele negócio de sítio, de fazenda, de chácara. Na mesma ocasião, o rei criou uma praça onde começava o mangue de São Diogo, que era o Largo do Rócio Pequeno. Então, quando nós passamos na Presidente Vargas e deparamos com aquele rio ali, aquilo ali é um mangue, né? E sempre era denominado de mangue. Mas esse mangue tinha um nome que ninguém nunca ouviu falar, denominado de Rócio Pequeno. Apesar de ser a única praça que tinha, veja bem, a praça, por ter aqueles casarões que eu havia dito a vocês, que foram demolidos, acabava concentrando espanhóis, portugueses, italianos, baianos. Ali talvez tinha um comércio. Esse comércio com os botequins, hoje não se fala em botequim, mas na minha época se falava em botequim. RP, prazer em ter Ribeirão Preto aqui, estou falando da Praça 11, RP. Então, estou sentindo falta de Dom Chico e Alessandro, que não me apareceram aqui, nem Jorginho, mas tudo bem. Então, o que acontece? Vamos voltar à nossa Praça 11 aqui. Esse mangue que a gente fala aí, que corta toda a Presidente Vargas, ele, por sua vez só, por um lado, ele tinha alguns comerciantes, por conta desses italianos, espanhóis, portugueses, e, consequentemente, por outro lado, tinha, vamos dizer assim, uma circulação bem pequena de pessoas, impressionante. Então, por conta do rei, em 1842, durante o segundo reinado, que o local voltou a receber a atenção das autoridades municipais. Um chafariz em cantaria de estilo neoclássico, projeto de Montaigne, foi instalado no centro do largo, servindo para o abastecimento das casas e o estabelecimento do entorno. Talvez hoje a gente possa assegurar que seja o lugar onde está a cabeça, né? Porque falam em busto. O busto, a gente vê o busto. O que tem ali é o pescoço, né? A cabeça do zumbi. Mas cada um fala o que quer e a gente, um aceita, outro não. Aquilo ali não é, como dizem aí, né? O busto. Não tem busto. O que tem é a cabeça, né? Do zumbi. Bom, no ano de 1854, com a construção e inauguração de uma fábrica de gás, um visconde, né, chamado Visconde de Mauá, percebeu a necessidade da canalização do mangue, saneando o caminho até a Baía de Guanabara, ou seja, o mangue desembocando lá na Baía de Guanabara, bem como possibilitando o sistema hidroviário ligando o subúrbio ao centro. Já em 1858, o Barão de Mauá inaugurava a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Né? Ele tentou fazer ali um ponte único, que cortava a Cidade Nova, ligando aos vários subúrbios e ao interior da província. Quando se fala em interior da província, a gente fala lá para dentro mesmo, vamos dizer, Campo Grande, Santa Cruz, lugar que eu já falei, comentei que Dom Pedro, quando ia a São Paulo, né, visitar a Marquesa de Santos, ele passava por ali, descansava. Então, Santa Cruz, Campo Grande, foram lugares em que Dom Pedro tinha hábito de ali passar e descansar para prosseguir viagem
para encontrar a sua amada Marquesa de Santos. Com a eclosão da Guerra do Paraguai, uma onda de nacionalismo tomou conta do Império. Então, com a vitória brasileira na Batalha do Riachuelo, como eu fora dito para vocês, o Largo do Roço Pequeno foi rebatizado com a data do confronto. Então, por que existe a Praça 11? A Praça 11 fora, até então, um espaço físico, que era o Largo do Roço Pequeno, e que muda de nome no momento em que nós, numa batalha, nesse confronto, acabamos de ser vitoriosos, e isso aconteceu no dia 11 de junho. Então, a partir daí, denominou-se Praça 11 de Junho, que ninguém fala, todo mundo fala Praça 11, mas eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar, eu vou à Praça 11 de Junho. Não, o carnaval, a concentração é aonde? É ali na Praça 11, mas ninguém fala na Praça 11 de Junho. E se alguém chegar a mencionar Praça 11 de Junho, News, RP, Jurema, vão dizer se a gente tá maluco, isso aí não existe. Bom, mas é assim, é Praça 11 de Junho. Que passou a ser um bom destino para os imigrantes, pela proximidade não só com o porto e pelo comércio variado, aquilo que eu falei para vocês, né? O italiano, o português, o espanhol se aboletaram ali na Praça 11, juntamente, e aí é interessante, a gente entende até, juntamente com os negros, né? Que, sem sombra de dúvida, tinham sido empregados dos grandes senhores, que já não mais moravam ali, mas perpetuou-se aquela cultura. Então, os imigrantes tinham ali, sim, uma mão de obra. E por isso, com o seu poder aquisitivo, instalaram os seus comércios que, sem sombra de dúvida, se nós fizermos uma análise, o fato ele é bem, vamos dizer assim, a gente bem entende essa propositura porque é um fato que é visível, né? A gente consegue ver muito bem que ali, até chegando a Saara, o comércio é intenso, onde nós temos a igreja de São Jorge. Bom, a presença cultural africana. Com a abolição, e vejam bem que tudo em termos de Rio de Janeiro, eu vou morrer dizendo, tudo em termos de Rio de Janeiro tem o resquício da abolição. Eu estava vendo os documentos, antes de fazer essa pesquisa, eu estava vendo os documentos da minha avó e vi que a minha avó nasceu em 1886. A minha avó nasceu 2 anos antes da libertação dos escravos. Consequentemente, gostou da historiadora? Que interessante. Consequentemente, a minha bisavó, olha que coisa linda, a minha bisa, ela foi escrava, atuante, já que a minha avó nasceu em 1886, documentado. Então, eu sou bisneta de escravo, sou neta de uma escrava liberada, porque a lei do sexagenário de Eusébio de Queiroz, né, dizia que os filhos dos escravos não têm que dizer, mais tarde raiou a liberdade daqueles que completavam 60 anos de idade. Então, consequentemente, a minha avó já nasceu praticamente liberta por conta de uma outra lei chamada a lei do ventre livre, onde dizia que os filhos dos escravos não seriam mais escravos no Brasil, né? O Sublime Pergaminho, que é um samba-enredo lindíssimo, faz vamos dizer assim, uma abordagem sobre esse tema, né? Então, em um determinado momento, os escravos que tinham seus filhos, os seus filhos não eram mais escravos. E aí entra aquela máxima que eu sempre falo, né? Nós fomos liberados, mas não fomos libertos até hoje. Bom, então, essa abolição, consequentemente,
Grandes massas de ex-escravos se instalaram nas precárias casas de cômodo, como eu já expliquei a vocês, que abundavam nas adjacências da Praça 11 de Junho. Agora eu só vou falar 11 de Junho, tá? Em breve, com os espaços esgotados, esses mesmos negros passaram a habitar casebres improvisados nas encostas dos morros. Um desses espaços próximo à Praça 11 de Junho foi batizado de Morro da Favela, por soldados que vinham regressos da Guerra dos Canudos, que deu origem à denominação ordina e internacional de miseráveis urbanos. É bom que vocês saibam que o Morro da Favela, por que existe essa denominação Morro da Favela? Porque a favela é uma espécie de uma planta que ela vai subindo, ela só dá num lugar de encosta onde ela sobe. Então, nesse morro, tinha muitas plantações esses raminhos assim, que é a favela. E aí, como tinham muitos, eles denominaram de Morro da Favela. E daí, o termo favela é oriundo de uma plantação, de uma planta denominada favela. Bom, no Raiá eu sempre explico isso aos meus alunos. Embora não sejam criancinhas, que são todos alunos universitários, mas eu sempre gosto de dar uma pitadinha de conhecimento histórico, que são curiosidades que quando você vai para a sala de aula o aluno gosta, né? Principalmente quando fala do nosso Rio de Janeiro. Bom, já no Raiá do século XX, já estamos chegando aqui aonde é o meu point, né? Século XX. A Praça 11 de Junho, né? Já sendo, por excelência, reduto dos negros cariocas. Isso é óbvio. Das batucadas trazidas, como eu falei para vocês, que eu achava que deveria de ser isso mesmo, das batucadas trazidas pelos negros baianos, misturados ao lundu do Rio de Janeiro, nasceu o samba. O samba é uma fusão, muitas pessoas não sabem, os próprios sambistas desconhecem, né? Que o samba, ele é uma mistura, né, de ritmos trazidos pelos negros e que acabou dando uma denominação de samba. E aí, o que é o samba? Ao ritmo, Célia, lê do engano. Samba era o nome que se dava à escrava que trabalhava na casa do senhor e que fazia tudo. Para isso tem uma música que diz: essa samba vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, requebra as cadeiras, mulata. Pois é, isso aí é uma mulher que a senhora do engenho falava: traz o copo, fulana. Aí o filho dizia: traz a manta. Aí o pai dizia: traz meu charuto. Então ela ia para lá, ela vinha para cá e denominou-se de samba. E por conta desse vai para lá, vai para cá, gerou o nome de samba, a uma propositura de uma mistura, né? Do batuque com o lundu do Rio, que deu origem, então, ao samba. Mas o samba, este nome samba, é o nome dado à mulher, né? Vamos dizer assim, empregada da residência, né? E que ia para cá, ia para lá. E aí, muito bem, o cancioneiro popular diz: essa samba vai para lá, vai para cá, vai para lá, requebra as cadeiras, mulata, seu requebrado. Pois é, porque ela sempre foi volumosa, né? Então, quando ela ia para lá, vinha para cá, ela mexia as cadeiras, e o cancioneiro popular, muito bem, soube versar sobre esse tema. Então, cuidado. Quando falar samba, saibam que samba é oriundo de uma situação que a mulher ia para um lado e para o outro e deu, consequentemente, o entendimento que seria um ritmo. Mas isso é oriundo dessa situação que eu acabei de colocar para vocês.
Fiquem ligadinhos, porque às vezes eu ouço muita gente dizer que sabe muito de carnaval, de samba, de não sei o quê. E só num adendo, ontem, há coisas atrás, eu fiz pergunta a um amigo que ele é conselheiro de uma escola de samba, ou seja, conselheiro significa que é uma pessoa antiga na escola, e eu perguntei sobre uma figura dessa escola de samba, e ele disse, ninguém nunca ouviu falar. Eu falei, epa, então você não pode ser essa escola. Como? Eu falei, não pode. Por quê? Porque no ano tal, essa pessoa era a estrela principal dentro de Brasil, dentro de Rio de Janeiro, famoso por conta dessa escola de samba, e como você não conhece? Aí, vou procurar, procura saber, porque tu não sabe nada da tua escola. Então, coisas pequenininhas que é bom a gente saber, porque às vezes dizem bobagem aí, e eu fico às vezes até muito assustada com essas pessoas. Bom, estudiosos e contemporâneos daquele tempo são unânimes ao apontar a importância da mítica Casa da Tia Seata para a composição dessa síntese cultural. Minha avó, mãe de minha mãe, como eu já disse para vocês, é filha de escravo, era filha de escravo, né? Minha bisa era escrava, consequentemente, minha avó nasceu em 1886. Minha avó era uma das pessoas que fazia a composição dessa casa da Tia Seata. Minha avó era muito amiga de todos os familiares de Tia Seata. E, consequentemente, Tia Seata, como minha avó, né, era uma baiana que se mudou para o Rio de Janeiro e tinha como ofício cozinhar quitutes. Vocês sabem perfeitamente bem, se não sabem, botem na cabeça que baiano, ou ele vai para a cozinha, ou ele vai para a costura, ou ele vai para a sala de aula. Porque o baiano, ele escreve muito bem, ele redige muito bem, e ele tem uma forma muito acessível de usar as palavras. Então, o baiano, por sua vez, ele tem como textualizar, porque ele é muito bom na sua escrita e na sua leitura. Então, o baiano, ele se dedica à cozinha. Quando ele não está na cozinha, ele está na costura, porque ele faz excelentes, realmente, os grandes alfaiates eram baianos, né? E as grandes costureiras, inclusive costureiras de embaixada, como eu tive tia Olga, que foi costureira da embaixada alemã, né, baiana, e muito bem costurava. Então ela era solicitada. Assim como existia uma vedete chamada Virginia Lane, que ela também costurava para Virginia Lane. Ou seja, baiano, ele é bom de cozinha, ele é bom de costura e ele é muito bom em sala de aula, porque ele versa muito bem, contextualiza muitíssimo bem. Bom, então, assim sendo, a casa de Tia Seata ficou famosa na Praça 11 de Junho e se transformou em ponto de encontro de músicos e o pessoal do povo. Ali, o ritmo do samba começou a ser moldado. A casa da Tia Seata foi o principal local de onde se tocavam músicas e ritmos africanos daquela comunidade, de onde saíram sambas históricos e compositores talentosos. Em 1926, minha mãe nasceu em 1920, ok? Em 1926, por perseguição da polícia, alguns compositores locais fundaram uma escola de samba. Nome eufêmico para uma associação recreativa que, na verdade, resultariam em várias outras escolas, como a Estácio de Sá, né? E isso me remete ao meu avô, à minha avó, à minha família toda, né? Então, a primeira foi a Deixa Falar, cuja divisões anos depois iriam resultar em várias outras escolas, que foi Estácio de Sá, Mangueira e Portela. Então, Nilza, é bom que saiba
que nos anais fora dito que a Portela tenha sido, é bom que você saiba, fala lá com o seu presidente lá, que foi meu amigo de faculdade, né? Que a Portela realmente traz na sua essência, junto com meu avô e Paulo da Portela, que era amigo inseparável de Bídio do Estácio, quem eu me orgulho muito de ostentar ser neta do mesmo, a Portela realmente ela faz parte de um grupo de sambistas que o Estácio por si só agregou. E isso a história não conta, e isso o sambista não conta. Fato é que Estácio, Mangueira e Portela foram ponte do samba, sim. E seria, eu acho que é injusto quando se dá uma titulação ao Estácio como sendo a primeira escola. Veja bem, a primeira escola a desfilar com registro, é bom que saiba, com registro de escola de samba é Estácio. Registro. Mas Mangueira, Portela e Estácio foram realmente as primeiras manifestações de samba. Essas manifestações de samba, e por isso era dito e é dito que para muitos que tenha sido a Portela a primeira escola de samba. E que muitos apregou essa propositura por ter o entendimento que eu, Célia, também tenho, tá? E veja bem, eu sou neta do Bídio do Estácio, eu sou neta de um dos fundadores do Estácio, eu sou neta do homem que fez o primeiro samba enredo para Estácio desfilar, né? E que não é tão ovacionado assim, porque todo mundo ovaciona o Ismael. E não contesto nada por conta de achar que o meu avô teve o espaço dele como músico, contratado pela Rádio Nacional e morreu com sua carteira assinada. Então, o que é melhor? É melhor ter um sambista, né, com a estrutura de um trabalhador, sua carteira assinada, do que qualquer outro que viveu em prol exclusivo do samba, ainda mais naquela época que era muito difícil se pensar em poder viver de samba, né? Consequentemente, nessa formatação toda, nessa propositura toda, eu, Célia, asseguro a vocês que entendo sim que a Portela seja a primeira escola de samba. Porém, isso é uma discussão, né? Porém, eu estou no Estácio. Porém, em termos de registro para desfile, a primeira escola de samba é a Estácio. Então, de registro, a primeira escola de samba é Estácio. Tanto é que nós temos aí um filme do Paulo da Portela, né? E no seu falecimento, no caixão, num dos lados, segurando a alça do caixão, está o meu avô. De tamanho era o carinho que um tinha pelo outro. Então, Paulo da Portela, Juvenal Lopes e Bídio do Estácio era um trio inseparável. Um da Portela, Juvenal da Mangueira, que se sagrou-se depois, durante muitos anos, presidente da Mangueira, né? E o Bídio do Estácio, que fora compositor até o momento em que ele entendeu, ele foi compositor do Estácio, até o momento que ele achou que não valeria mais a pena por conta dele ser, além de ser um funcionário da Rádio Nacional, ele já era um compositor reconhecido. Haja visto que Leila Pinheiro, vamos dizer assim, uma cantora nova, gravou uma das músicas, uma das canções do meu avô, denominada de A Primeira Vez. Meu avô teve sambas memoráveis como Você partiu, saudades me deixou, eu chorei, né? E Leila Pinheiro grava
uma das músicas lindíssimas do meu avô também, denominada A Primeira Vez que Eu Te Encontrei, alimentei a ilusão de ser feliz. Eu era triste, sozinho, peguei um pinho e cantei, tantos versos eu fiz, em meu peito guardei. Um dia você partiu, meu pinho emudeceu e a minha voz na garganta morreu. Impressionante, né? Pois é. Então, vamos lá. A primeira, então, foi a Deixa Falar, cujas as divisões anos depois resultariam em várias outras escolas, como a Deixa Falar foi que deu origem a Estácio, a Mangueira e a Portela. E em 1933, o prefeito Pedro Ernesto organizou o primeiro desfile oficial de escola de samba na Praça 11 de Junho, do qual a Mangueira saiu vencedora. E os desfiles passaram a ser anuais, com grande afluência de público. Então, o primeiro desfile de escola de samba, aí sambistas, RP, Nilza, foi em 1933, Mangueira campeoníssima, né? Mangueira, né? Mangueira, teu passado de glória está gravado na história. É verde e rosa a cor da sua bandeira para mostrar a essa gente que o samba lá em Mangueira. Isso aí, segundo dizia meu avô, foi uma, vamos dizer assim, foi uma provocação para o Estácio e para a Portela, né? Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. Seu morro com seu barracão diziam, né, que esse samba foi para mexer com a Estácio e mexer com a Portela. E depois parece que tem umas outras canções que tem aí uma réplica com relação a isso. Eu não sou bem inteirada dessa situação, mas fica aqui para vocês um conhecimento que é valioso, né? Então, e aí essa Mangueira sai campeã em 1933, caramba, né? E os desfiles passam a ser, então, anual, com afluência de público. Então, o público já todo ano, nos festejos de Momo, já sabia que o carnaval... Então, o primeiro desfile de escola de samba aconteceu na Praça 11 de Junho, hein? Bom, então, a Praça 11 de Junho também reuniu a maior concentração judaica da história da cidade do Rio de Janeiro. Os imigrantes judeus escolheram a Praça 11 de Junho, pois a configuração das casas na região, como eu falei para vocês, com espaço para as lojas no térreo e residência nos andares superiores, era perfeita para o comércio. Isso que eu expliquei a vocês. A família toda morava no único lugar. Então, o que acontecia? Eles tinham a lojinha embaixo e em cima o comércio, que exatamente, como eu falei para vocês, fora aonde eu, numa dessas casas que eu nasci, por conta de um comércio dos meus avós, por parte de pai, ser embaixo. E como a família toda morava naqueles andares de cima, lá estava eu, bela, bonita e formosa, nascendo, sendo criada ali na Praça 11. Sou sambista de verdade, não conto história. Bom, então, o que acontece? Essas lojas que ficavam embaixo, as residências dos andares superiores, o comércio era perfeito, eles não pegavam condução, não tinha problema nenhum e, consequentemente, estavam ali com os seus familiares. Por isso, naquela época, muito comércio era de pai para filho. Como a gente passa no Ceará e vê muitas lojas que um dia era o pai, hoje é o filho, amanhã é o neto. É interessante isso, né? Centenas de estabelecimentos judaicos, clubes de agremiações e sinagogas se instalaram na área. Bom, vamos falar então do encolhimento da Praça 11 de Junho. Eu não falo mais Praça 11 com vocês, hein? Só faço na Praça 11 de Junho. Vão dizer que eu tô maluca. Na década de 30, a Prefeitura do Distrito Federal planejou obras de modernização da região, o que incluía a construção de uma nova artéria rodoviária que melhorasse o acesso do centro à Zona Norte. Com isso, a Praça 11 de Junho foi reduzida, né? Pelo projeto,
Os quarteirões entre as ruas Senador Eusébio e Visconde de Itaúna seriam demolidos para a abertura da nova Presidente Vargas. Então, em 1941, começaram as demolições que desalojaram centenas de famílias que acabaram, assim, derrubando ao longo da Praça 11 e da Presidente Vargas cerca de 525 prédios, entre eles algumas construções históricas, como a Igreja de São Pedro e de São Joaquim. Por isso, aqui, a Igreja de São Joaquim sai de lá do mangue e vai parar aqui próximo na rua Joaquim Palhares, né? Eles simplesmente mantêm, sim, a igreja, mas ela sai desse eixo da Praça 11. Bom, segundo dizem que o cantor, o autor, ator Grande Otelo, teve a ideia de protestar, porque ele queria mesmo, era o furdunço daquelas casas que acabaram sendo casa de cômodo, como eu falei com vocês. Grande Otelo teve a ideia de protestar contra as decisões da prefeitura na forma de um samba. Ele queria um samba. E ele acabou levando as letras para alguns compositores, como Max Bulhões, Wilson Batista e Erivelto Martins. E acontece que eles não deram bola para ele, não. Falaram, deixa esse samba do Grande Otelo aí, ele é ator, ele não entende nada de composição, ainda vamos brigar com o prefeito, a gente já sabe que o samba não é muito acolhido, por conta de que nós vamos... não, deixa esse samba aí de Otelo. Mas Otelo era um cara teimoso, né? Grande Otelo era teimoso, e Erivelto, para se ver livre dele, compôs um samba em que aproveitou a ideia, mas desprezou os versos. Acontece que a composição, anunciando o fim da Praça 11 do desfiles, de uma maneira comovente, fez com que, e falando que guardai os seus pandeiros, superou a expectativa do autor, ou seja, a ideia de Grande Otelo: vão acabar com a Praça 11, não vai haver mais escola de samba, não vai, chora os tamborins, chora o mundo inteiro, Portela, Salgueiro, Mangueira, Estação Primeira, guardai os seus porte-estandartes, guardai, porque a nossa escola não sai. Então o negócio foi mais ou menos assim frenético e mexeu mesmo com o pessoal, e a canção fala no fim da Praça 11, gente. E a expectativa do samba superou. Aconteceu então uma gravação diferente em que se pudesse reproduzir o clima de uma escola de samba. E assim ele fez, tendo a novidade se tornado padrão para a execução do samba de gênero. Além do canto, do estilo da empolgação, houve o Trio de Ouro, que ajudou na elaboração dessa música, né? Vão acabar com a Praça 11, não vai haver mais escola de samba, não vai, chora os tamborins. Imagina, se isso acontece, a gente morre, né? E acontece que a gravação ficou uma beleza, e o Trio de Ouro, reforçado por uma pessoa chamada Castro Barbosa, que eu não conheci, foi primordial para que estabelecesse o clima, e houve ali então o destaque dos elementos de ritmistas, como o tamborim, o apito e o surdo. E segundo está nos anais e conta a história, que quem criou o surdo, quem introduziu o surdo na escola de samba, foi meu avô Alcibiades Barcelo. Então foi ele que levou o surdo para a escola de samba. Bom,
Até então, o apito era usado nas escolas de samba somente como elemento sinalizador para comandar o desfile. Assim sendo, sua função rítmica dava sílaba em tempo de samba, que foi Erivelto Martins que lançou na gravação, como eu falei para vocês, que foi com a Praça 11, que eu já cantei para vocês, né? Que vocês já sabem, né? Que ele fala muito nas escolas de Salgueiro, Mangueira, né? Que é a Estação Primeira, mas ele não fala, vamos dizer, nem no Estácio e nem na Portela. Eu acho que foi uma questão aí política, né? E anos mais tarde, João Roberto Kelly homenageia também a Praça 11. E nessa homenagem que ele faz com a Praça 11, ele acaba por... Chico Anísio e João Roberto Kelly, ele acaba por dar uma sinalização bem, vamos dizer assim, bem interessante, a postura da Praça 11 para com o carioca, né? Então ele diz: esta é a Praça 11 tão querida, do carnaval a própria vida, tudo é sempre carnaval, vamos ver desta praça poesia, em sempre som de alegria, fazê-la internacional. A praça existe, alegre ou triste, em nossa imaginação. A praça é nossa e como é nossa, nosso quatrocentão. Este é o meu Rio, boa praça, simbolizando nesta praça tanta praça que ele tem. Vamos da Zona Norte à Zona Sul, deixar a vida toda azul, fazer daquilo que faz bem. E a Praça 11, para vocês terem uma ideia, gerou até um programa de televisão que era uma espécie de um musical denominado de Praça 11. A Praça 11 foi celeiro de vários enredos. A Praça 11 foi tema para espetáculos, novelas, e hoje nós temos ali, vamos dizer assim, a cabeça, né, de Zumbi, que fora uma figura impoluta para com os escravos. Uns, é uma seara que eu não gosto de entrar também, uns sabem perfeitamente bem que ele foi o negro mais branco que a história teve, mas isso não entra em voga porque é uma discussão que as pessoas podem até uns dizerem sim, outros não, mas o fato é que a história conta, né? Ele usava e abusava do direito de ser zumbi, escravizando também aqueles que se achavam liberados, né, para os quilombos. Mas isso é uma outra história e que aqui não me compete. Quero dizer para vocês que hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção. Não comecem a rir não, porque é fato. O Brasil e mais 101 países, em 2003, assinaram a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção na cidade mexicana de Mérida. Isso quer dizer que hoje nós temos um dia, não sei se para comemorar, mas talvez para lembrar aos nossos políticos que, pelo menos hoje, essa CPI aí da Covid seja menos badalada, né? Porque essa badalação está uma vergonha. Dizer também que ela não está presente, mas Nilza, puxa a orelha dela e diga para minha amiga Luciana que desejo tudo de bom para ela e parabéns por conta de hoje o Empodera Samba, que é um projeto para as mulheres empoderadas do samba, está completando 3 anos de idade. Então, Lu, parabéns para você,
muitas felicidades, muita coragem para que você possa levar sempre à frente esse projeto de empoderamento, dizendo que trabalhamos juntas na FATEC, fomos colegas de trabalho. Você é uma excelente professora de matemática, né? Porque quando fala em sambista, a gente diz que a gente só é sambista, não é mais nada, né? É muito gozado. Ah, fulano é o quê? Fulano é sambista, né? Ele não sabe nada que a gente faz da vida e só diz que a gente é sambista. Então, você é sambista, como quem diz, qualquer coisa dá certo. Mas não é bem assim, né? Todos nós temos nossos fazeres, todos nós temos um momento de outro tipo de trabalho. E a Lu, que encabeça esse empoderamento todo, essa coragem toda, é uma profissional, uma excelente professora de matemática, que eu admiro muito, e desejar ao Empodera Samba muitas e muitas felicidades e que a gente possa comemorar outros anos, dizendo que eu estou sempre à disposição, eu estou sempre em prol dos meus alunos, da minha família, dos meus amigos e do samba. Tudo que eu puder fazer por esse quarteto, até o momento em que minha voz calar, eu estarei fazendo, porque é muito bom a gente fazer aquilo que gosta. E eu agradeço todos os dias aos deuses, porque me deram a chance de ter as minhas próprias escolhas, ter a minha própria escolha, eu fazer aquilo que eu sempre quis fazer. E acho que por isso eu estou chegando a 6,9 e dizendo que é isso que eu gosto. É isso que eu gosto, de fazer uma comunicação, de parlamentar com as pessoas, de contar meus causos, que são causos que a gente insere, né? E que fica vivo na mente da gente. Nós, nesse momento pandêmico, pode ser que no momento em que a pandemia acabe, esse programa também venha acabar, mas até então eu acho que a gente precisa ter alguma coisa que nos faça ficar pelo menos menos triste, não é isso? Porque a tristeza é muito grande, o sofrimento é imensurável e alguma coisa de bom precisa acontecer. E eu acredito que essa 1 hora que eu aqui estou com vocês, a gente possa ter um momento de, pelo menos, um lazer em prol de um esclarecimento, né? Eu acho que cada momento em que nos reunimos, nessa 1 hora, alivia a nossa tensão, o nosso sofrimento. Quero dizer para vocês que em dezembro vem aí o troféu Falei Ponto, professora Célia de Franco. Então, aqueles 20 que aturaram-me ao longo desse ano, até dezembro, estarão sendo agraciados com o troféu Falei Ponto. E se a pandemia deixar, eu farei no lugar aberto. Mas se ela não deixar, nós vamos fazer em forma de live. E certamente Lu estará comigo nessa produção, né? Porque ela é a mulher da produção. Então, eu acredito que uma mulher empoderada saberá empoderar o nosso Falei Ponto, sem sombra de dúvida. Então, mais uma vez, dizer para vocês que hoje os parabéns vai para o Empodera Samba, dizer a Luciana que estamos com 3 anos, certamente muitos anos estão por vir. Felicidade, felicidade para ela. Vocês que me assistem, que me aturam, RP, Nilza, Jurema, Josiane, meu filho Enio, que ele entra e sai toda hora, né? Que deve estar de serviço, não sei. Dizer para vocês que muito, muito obrigado pelo tempo que vocês perdem em me ouvir. E amanhã é quarta-feira, né? Pois é. Quarta-feira nós vamos falar dos estados. Não, eu já falei. Hoje é quarta-feira? Pois é, hoje é quarta-feira. Ontem eu falei da Bahia, hoje eu estou falando, olha, a minha idade é fogo, né? Ontem falei da Bahia, hoje estou falando da nossa Praça 11 e amanhã, Tia Seata. A bamba pra valer. Eita! Vamos falar dessa senhora que movimentou a Praça 11, que agitou os tamborins e as suas paixões. Coisa pra caramba, né? Vamos de Tia Seata amanhã? Se Deus quiser. Fiquem com Deus, 12 horas e 6 minutos na cidade mais bonita do Brasil, que está do mundo. Porque nós somos carioca, né? Como eu gosto do meu Rio, né? Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de quem gosta, deste céu, deste mar, dessa gente feliz.
se não somos felizes, pelo menos em 1 hora estamos felizes, não é isso? Beijo. Josi, beijo nessa criança. Nilza, muitíssimo obrigado. RP, um prazer imensurável estar com você aqui todas as manhãs, de 11 ao meio-dia, naquela sua correria, né? Agradecer sua esposa aí, muitíssimo obrigado. E dizer para você, cante e escreva sempre, porque o Brasil precisa de momentos mais felizes. E não se esqueçam de avisar os corruptos que hoje é Dia Internacional da Corrupção, pelo amor de Deus. Não usem suas canetas, não botem seu dinheiro nas partes íntimas, porque não fica bem, né? O nosso Brasil precisa voltar a ser o Brasil extremamente brasileiro. Cuidem da Amazônia, cuidem de vocês, água, sabão e gel e aquela fantasia que não pode deixar de ser nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, né? Nosso modelito tem que ser a máscara. Deus sabe até quando, porque essa pandemia não acaba. E ontem está registrado, o Rio de Janeiro está em alta. Um estado que durante 3 dias permaneceu em baixa. Ontem, o pico, e nós estamos com 700 pessoas alojadas nos leitos dos hospitais do Rio de Janeiro. 751 pessoas até ontem, à meia-noite, quando falava com uma enfermeira que está a postos num CTI do Gasóleo. Estamos com 700 e poucos pacientes em estado grave nos hospitais com a Covid. Portanto, não aglomere, não pense em carnaval, não ache que o mundo vai acabar, porque o mundo vai acabar para aqueles que não respeitarem, para Célia, para outras pessoas que sequer estão saindo de suas residências a não ser como necessário. Quem precisa trabalhar, que Deus ajude, que Deus oriente, mas se não puder e se não tiver que trabalhar, fica em casa, porque esse vírus, ele não veio para brincar, ele veio para matar e nós precisamos viver, né? Beijo, fiquem com Deus e obrigado aí pela sua paciência, pela sua atenção. E amanhã vamos falar de Tia Seata, a senhora que fazia os quitutes mais gostosos lá na Praça 11 de Junho. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser, porque falei e ponto. E agradeço aí a sua presença e a sua audiência. Fiquem com Deus, hein? Até lá, RP, obrigado. Nilson, obrigado. Josiane, obrigado. Jurema, obrigado. Enio Manso, muitíssimo obrigado. Luiz Paulo, muitíssimo obrigado também. Alessandro Monginha, onde está você? A gente conversou a manhã toda, esqueceu de mim, né? Grande beijo. Fica com Deus, gente. E um detalhe, eu vou responder, eu sempre respondo para vocês quando eu saio, porque a telinha aqui não consigo rolar. E como eu não sou muito boa na internet, eu tenho medo de rolar e sair o programa. Então, por isso que eu só respondo depois, tá? Nilza, beijo da gorda. RP, aquele abraço forte. Jurema também, Josiane. Até amanhã, se Deus quiser, porque foi muito bom ter vocês aqui. Fui!